Na última aula, eu falei para você a importância do sistema linfático, dessa complexa rede linfática. Abordei alguns assuntos relacionados à anatomia, falei dos aspectos em relação ao diagnóstico, ao fluxo, ao ritmo específico do sistema linfático. E eu finalizei a aula falando sobre as técnicas, que existem inúmeras técnicas aplicadas sobre o sistema linfático. Todas elas com seu devido valor, com a sua característica específica. Só que no momento da minha jornada, eu percebi que não importava a técnica, e sim quem aplica a técnica. Como que é isso? O primeiro insight ele caiu quando eu estava lendo um livro. E nesse livro, o Dr. John Pledger, ele falava assim: por que alguns acupunturistas têm resultados enquanto que outros não têm resultados, sendo que o meridiano é o mesmo e o local onde é colocado a agulha é o mesmo local. E aí é onde ele falou que não importa a técnica, e sim quem aplica a técnica. E aquela informação, ela ficou em alguns momentos adormecida no meu subconsciente. Não caiu tanto a ficha. Foi quando eu estava fazendo um curso com uma norte-americana, e eu falei para ela que eu gostaria de atender crianças, mas que no meu dia a dia clínico eu não atendia tantas crianças, elas não me procuravam tanto. Foi aí que ela me perguntou: você se trata? E aí eu respondi para ela: como assim? E ela falou assim: não, você tem o hábito de se tratar, de ir para tratamentos, tratar do seu corpo, tratar da sua saúde em geral? E de prontidão eu falei para ela: não tenho hábito. Eu não tenho dores, não tenho nenhuma queixa. Aí ela disse assim: aí está o segredo. Ela falou: então se trate. Primeiro você deve tratar os seus traumas de criança e que depois, naturalmente, as crianças elas vão te procurar. Aquela informação parece que caiu como uma luva para mim. No entanto, na semana seguinte que eu cheguei na minha cidade, eu já comecei a buscar tratamentos. Eu já me coloquei durante o curso numa posição de paciente, como se eu estivesse mesmo buscando um tratamento. E a pergunta que eu faço para você nesse momento é: você se trata? Você tem o hábito de se tratar? Você já imaginou por algum momento as técnicas que você realiza no seu paciente, você recebendo essas técnicas? No entanto, que quando eu ministro aulas, eu sempre costumo dizer que se faz sentir, faz sentido. Todo terapeuta, primeiro, ele deve se colocar numa condição de paciente. Ele deve receber essas informações. Tudo que ele recebe, se ele sente, vai fazer sentido para uma melhor aplicabilidade. E, consequentemente, eu fui percebendo que o terapeuta ele deve se colocar numa condição de paciente e que ele fazendo isso iria repercutir de um modo muito positivo no tratamento frente ao paciente e, consequentemente, ter melhores resultados. E o terapeuta não buscar tratamento é um dos principais erros que eu percebi. Um erro que eu cometi e fiquei por anos passando por isso, e que depois que essa ficha caiu e que eu comecei a ter esses tratamentos, houve uma melhora significativa nos meus resultados. Eu percebia que eu cometia 3 erros básicos. O primeiro erro, eu não tinha tanta conexão com o paciente. O segundo erro, eu não tinha conexão comigo mesmo. E o terceiro erro, eu não tinha conexão com o Criador, com a fonte, com Deus. Em vários momentos eu me pegava pensando em várias situações que não diziam respeito ao tratamento para com o paciente. Eu pensava nos boletos que eu tinha que pagar, eu pensava que hora que eu ia terminar, eu pensava que eu tinha que ir no supermercado, que eu tinha que jantar com a minha esposa. Eu pensava várias coisas que não diziam respeito ao tratamento em si. E eu tenho certeza que você pensa assim também. Em vários momentos você vai se deparar com esses pensamentos que vão influenciar diretamente o seu tratamento para com o paciente e, consequentemente, no resultado final. Depois que essa ficha caiu, eu fui percebendo que os meus resultados eles começaram a melhorar. Outra coisa, outra falha que eu tinha também era de não estabelecer essa conexão
para comigo mesmo, com essa conexão com a minha essência. Eu ficava em vários momentos questionando se isso que eu fazia era realmente o meu propósito, era a minha missão, era aquela busca interminável pelo propósito. Será, por mais que eu gostava de fazer o que eu fazia, eu não tinha essa conexão. Foi quando eu fui entendendo que quando eu estimulasse, quando eu identificasse a minha real identidade, a minha essência, eu não iria precisar mais correr atrás desse propósito ou identificar o propósito. Ele queria me achar, ele queria me encontrar. Só que a chave para que isso acontecesse, eu tive que expandir a minha mente para o aspecto envolvendo ao desenvolvimento pessoal, ao desenvolvimento profissional. E por último, outra falha que eu cometia era não ter essa conexão, era ter essa essência muito clara com a fonte, com Deus, com o divino. Era não estar aberto para esse canal, porque eu entendia que naquele momento o processo que envolvia a energia, eu era um instrumento para doar a energia. E aí eu percebia que em vários momentos do meu dia eu estava esgotado energeticamente. Parecia que eu tinha atendido dezenas, centenas de pacientes. Só que isso era uma coisa que não era constante. Existiam momentos que isso acontecia e momentos que isso não acontecia. E isso foi me gerando um questionamento muito grande. E eu tenho certeza que você passa por essa situação também. Em vários momentos do seu dia, ou em alguns dias específicos, você sente esse cansaço extremo, você sente essa falta de energia. E tudo isso está ligado diretamente ao quanto que você se conecta com essa fonte, ao quanto que você enxerga esse aspecto envolvendo essa transferência de energia. Até que chegou um momento que eu fui entender que nós somos dotados de energia, que nós somos energia e que nós temos uma fonte de energia inesgotável dentro da gente. Só que a melhor forma de tratar o paciente não é doar a minha energia para ele, tampouco absorver essa energia do paciente, e sim manter essa energia no estado de neutralidade. É você, terapeuta, entender que você deve canalizar essa energia para o paciente. Em resumo, estabelecer essas 3 conexões com o paciente, com você, com a fonte, ela é vital na sua trajetória como terapeuta para que você tenha resultados que vá para um outro patamar, resultados para um outro nível. Além disso, é imprescindível que você olhe para você como terapeuta, mas também como paciente, entendendo que o paciente tem uma dor, tem uma doença, tem um desequilíbrio, fruto do meio ambiente em que ele vive, seja esse ambiente físico, mecânico, anatômico, gestos repetitivos, postura inadequada. Vários desses mecanismos físicos influenciam no que diz respeito à saúde e doença. Também o aspecto nutricional, tudo que o paciente ele ingere vai influenciar diretamente no organismo dele, e também o aspecto psíquico e emocional, que envolvem as emoções. Então você, como terapeuta, é vital que você olhe para as suas 5 saúdes. Quais são as suas 5 saúdes? A sua saúde financeira, como que você administra todo o seu aspecto financeiro, a sua saúde relacionada à sua profissão, o quanto que você vem evoluindo a sua profissão, a sua carreira, ano após ano, a sua saúde envolvendo os relacionamentos em geral, o seu social, o seu networking, o seu mindset, a sua saúde envolvendo o corpo e a mente, tudo aquilo que você ingere, se alimenta, a sua prática de atividade física, e a sua saúde espiritual, o quanto que a sua conexão, ou qual é a qualidade dessa sua conexão com a fonte. Porque eu digo uma coisa, a cura acontece no silêncio. E uma vez que você aprende a ouvir o silêncio, é onde você potencializa os seus resultados frente ao paciente. Então você consegue entender o porquê que é importante o seu processo, a sua evolução como terapeuta, para que isso depois possa influenciar positivamente no tratamento do paciente. Você entende agora que você pode fazer várias formações
aprender várias técnicas, mas que nada disso vai ser suficiente para um melhor resultado frente ao paciente. Você pode modificar um pouco os seus resultados que não são tão bons para resultados ordinários, para resultados que estão na média. Mas se você quer ter resultados extraordinários, é vital que você tenha esse entendimento, esse desenvolvimento. Porque uma vez que você tem como prática, como estilo de vida isso, é onde você vai olhar com empatia para o paciente. É onde você vai olhar para ele e vai entender que todo o ambiente influencia na saúde dele. É onde você vai olhar para o paciente e não só se colocando na posição dele como empatia, mas você sentindo o que ele sente. E isso é compaixão. Tudo que você falar vai reverberar de uma outra forma. Não é aquela máxima de faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Uma vez que você tem todas essas práticas de conexão e essa preocupação com as 5 saúdes, você vai falar com autonomia. Toda a frequência da sua voz, do seu estilo de vida, o seu olhar, isso também vai ser transmitido e vai contar para o paciente. E ele vai ter você como referência, como autoridade. E ele vai seguir exatamente o que você disser que ele faça. E para você se tornar um terapeuta com resultados extraordinários, automaticamente você vai parar de estudar a doença ou buscar a doença. Automaticamente você estará estudando a saúde. Mais do que isso, você estará vivenciando a saúde. Logo, você vai orientar que o paciente também busque a saúde. Entendendo isso, você vai perceber que independente da sua ferramenta, independente da técnica aplicada para com o seu paciente, você terá resultados extraordinários. Porque você vai ter passado por todo um processo onde você vai colocar aquilo em prática. E aí você vai, de fato, entender o real significado da frase. Não importa a técnica, e sim quem aplica a técnica. E vivenciando essas experiências ao longo da minha carreira, eu pude conectar alguns pontos. E dentre esses pontos, estudos envolvendo a variabilidade de frequência cardíaca através da respiração, onde eu estudei no meu mestrado, no meu doutorado, associando com técnicas linfáticas e também o desenvolvimento pessoal e profissional nas 5 saúdes, foi onde eu desenvolvi o método Maslin. E por que o sistema linfático nessa metodologia, nessa formação? Porque o sistema linfático por anos foi um sistema negligenciado, eu pude estudar a fundo e perceber o impacto que ele tinha no que diz respeito ao binômio saúde e doença. Eu pude perceber que um estímulo ou um tratamento eficiente e eficaz sobre esse sistema iria repercutir de uma forma extremamente positiva no processo de autocura do paciente. Então, na primeira aula, eu deixei claro para vocês a importância do sistema linfático no que diz respeito à saúde e à doença, falando das principais técnicas e da quantidade de técnicas que nós possuímos. Nessa aula eu falei o papel do terapeuta e a importância do terapeuta para que tenha resultados extraordinários. Na nossa próxima aula, eu vou fazer uma live de perguntas e respostas, onde você vai poder tirar quaisquer dúvidas, seja no que diz respeito ao sistema linfático, às técnicas, ao desenvolvimento do terapeuta, às 5 saúdes. Se esses conteúdos fizeram sentido para você, separe a sua dúvida e nos vemos na próxima aula.